Conselho de Segurança da ONU falha mais uma vez e não consegue aprovar uma resolução coesa sobre a possível resposta de Israel ao Irã, inclusive com posições bem divergentes entre países como Rússia e Estados Unidos. Falar um pouquinho também sobre a reunião do Gabinete de Segurança de Guerra de Israel, que garante que a resposta de fato acontecerá, só que com a pressão dos Estados Unidos, a gente tem mais ou menos uma ideia de como que isso pode acontecer. Mas Naftali Bennett, de Israel, por exemplo, garante que Israel cansou de atacar somente os tentáculos e está na hora de atacar a cabeça do povo, ou seja, o Irã. Falar um pouquinho, pessoal, sobre o porquê países árabes, supostamente contrários a Israel, como Jordânia, Arábia Saudita e Emirados Árabes, defenderam os mísseis e os equipamentos que foram lançados pelos iranianos. Será que há um racha nessa base islâmica? Analisar principalmente o caso dos sauditas. Falar também das reclamações do Zelensky, que ficou indignado com, pelo menos nas declarações, tá? Com a ajuda que foi dada para Israel e não é dada para a Ucrânia, inclusive isso pode mudar hoje, com votação do Congresso americano, ou pelo menos essa semana, e falar um pouquinho também sobre o que o Hamas quer para, de fato, fazer uma troca de prisioneiros, um cessar-fogo com Israel. Algumas medidas foram garantidas. Falar um pouquinho também, para finalizar, sobre uma eventual prisão do Trump, que, em um dos vários casos de investigação, um começa hoje, da atriz Stormy Daniels. O que está rolando? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio. E caso você queira ajudar financeiramente o canal, seja membro ou faça uma eventual contribuição via chave Pix, porque isso ajuda demais, pessoal, a continuar produzindo conteúdos diários e informativos para vocês. Se não puder, não quiser, seu like e engajamento tá sensacional. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal, que tem assunto bem importante aí, né? Como eu tinha falado pra vocês no vídeo de ontem que eu gravei, o final de semana, o domingo principalmente, ia ser extremamente agitado depois que o Irã respondeu, ou depois que o Irã atacou Israel, graças, segundo o Irã, ao ataque que Israel fez contra a embaixada iraniana, ou um anexo da embaixada iraniana no território da Síria. E a gente teve uma série de reuniões. A reunião do G7, por exemplo, que conta com as 7 maiores potências econômicas, pelo menos aquelas ocidentais, os países mais tradicionalmente desenvolvidos, se reuniram e eles aprovaram uma resolução, isso aqui bem importante, tá? De uma resposta coesa e diplomática contra o Irã. Eu tenho que ressaltar para vocês que a palavrinha diplomática, ela é super importante. Por mais que publicamente tenha ajudado Israel a se defender, etc, tal, é fato, galera, que os países do G7, principalmente os Estados Unidos, não querem e vem dando declarações constantes. O John Kirby, o próprio Biden, o Antony Blinken, todas as principais lideranças diplomáticas geopolíticas dão a entender que os Estados Unidos não querem um alastramento do conflito. Isso não interessaria tanto pelas questões econômicas, tanto por instigar um conflito que pode fazer com que os americanos percam tradicionais e antigos aliados que poderiam migrar mais para o lado China e Rússia da força, e também por questões eleitorais. A gente percebe que tanto Biden quanto Trump, eles estão usando esse momento, um para chamar o outro de fraco, outro de belicista, enfim, então não interessaria um conflito generalizado em um momento em que tem eleições nos Estados Unidos, tá? Isso tem que deixar bem claro aí para vocês, fora o possível aumento dos gastos públicos, tal, não seria uma coisa interessante para os Estados Unidos conjunturalmente nesse momento, tá? Pois bem, então, além dessa reunião do G7, a gente teve também uma reunião da própria ONU. E na ONU, eu diria que as visões, elas foram um pouco mais explícitas. Israel, que pediu, né, essa reunião por conta do ataque iraniano, lembrando, pessoal, que foram mais de 300, tá? Drones, mísseis, equipamentos que foram disparados. 99% conseguiu ser interceptado, não só pelas forças israelenses, mas também com a ajuda dos Estados Unidos, da França, do Reino Unido, da Jordânia e da Arábia Saudita. E isso fez com que, basicamente, assim, de perdas civis, estruturais, muito pouco, né? A notícia que a gente tem até o momento é que foi um dos equipamentos que foram disparados que pegou numa base israelense e estilhaços que feriram uma menina de 7 anos, que já é trágico, tá? Não tô falando aqui passando pano pra isso. É trágico. Mas, assim, acho que todo mundo aqui concorda que o Irã, ele teria poder para fazer muito mais do que isso e não fez, porque sabe que um ataque muito forte poderia unir toda a comunidade internacional a responder ao ataque iraniano de maneira muito mais veemente, né?
E o Irã, ele fala assim, ó, ataquei, pronto, acabou, estamos quites, e o Irã considera que é uma autodefesa que eles fizeram, tá? O Irã poderia ter feito muito mais, mas também sabe que a resposta seria equivalente de membros mais poderosos, como os israelenses e os Estados Unidos, que poderiam aí sim se sentir mais motivado, depois que, né, feriu uma série de civis, atacou posições militares, a gente vai ter que fazer um ataque à altura. Mas Israel não viu exatamente desse jeito, tá? A gente teve, por exemplo, Israel colocando que quer todas as sanções possíveis e, inclusive, um dos pontos é pedir que a Guarda Revolucionária Iraniana seja colocada como organização terror. Inclusive, fez uma série de comparações, falando que o Irã, por exemplo, entoa cânticos, tá? Olha, nós somos contrários, morte a Israel, morte aos Estados Unidos, inclusive comparando aos né? Ou seja, o movimento lá do bigodinho contra os judeus, sabe o que eu tô falando? E, aliás, é um discurso muito forte de Israel, né? Quando a gente pega o Estado de Israel, sempre que há algum tipo de ataque contra o Estado, eles falam que, na verdade, é um ataque contra os judeus, pegando toda essa parte histórica, cultural, que os judeus, de fato, sofreram muito. O Irã, em contraposição, ele falou que, na verdade, foi somente uma legítima defesa e que, inclusive, os ataques visaram apenas os alvos militares. Foi uma ação defensiva. Inclusive, quando você olha o mapa dos ataques, eles atacaram desde o norte até o sul de Israel. Então, como eu falei para vocês, poxa, foi um ataque que demorou horas para chegar, foi praticamente teleguiado, entre aspas. Contou com a ajuda de um monte de países, mais de 99% defendido. Eu vejo muito mais como um recado dos iranianos do que exatamente como algum tipo de sabe, eu vou te atacar, mas espero que não morra ninguém para você não responder contra mim. Basicamente isso, tá? E eles conseguiram pegar em todos os pontos, né, todas as latitudes norte e sul do território israelense, justamente para mostrar que eles têm poder, eventualmente, para responder contra Israel. E já deixaram bem claro, tá? Se Israel responder, a gente vai retaliar de novo. Aí a gente teve, por exemplo, o próprio Antônio Guterres, que meio que representa o que a ONU pensou sobre isso, né? Ele falou assim, nossa, o Oriente Médio está à beira do abismo, a gente tem que desacelerar o conflito. Sem propor soluções, evidências, resoluções. Basicamente, né? Nossa, o mundo está conflituoso, hein? Eu quero muita paz mundial. Pô, legal. E como que a gente vai chegar nisso? Para mim, essa é a posição que a ONU apareceu, né? A ONU totalmente perdida, sem estabelecer um tipo de resolução e evitando tocar em pontos mais sensíveis, mas pedindo pela paz. Agora, os países em si, os Estados Unidos, por exemplo, eles deixaram bem claro, né? Que eles condenam todas as ações que foram feitas e exige que não haja mais um ataque do Irã e dos seus aliados contra Israel. Mas também deixando claro que caso tenha algum tipo de ataque à embaixada, posições americanas no Oriente Médio, o ataque, a resposta virá. Mas também deixando claro que aparentemente eles não vão compactuar com o ataque de Israel para desmobilizar ou para, enfim, né, colocar o Oriente Médio numa guerra. E aí teve o voto da Rússia, a fala da Rússia. E a Rússia ela foi bem enfática em alguns pontos, tá? A Rússia falou, por exemplo, que o que aconteceu no dia 13/4, ou seja, o ataque do Irã contra Israel, não foi um ataque à toa, e sim foi uma resposta à invasão de soberania da Síria e do Irã, que ali ao anexo da embaixada iraniana no território da Síria. Inclusive ele falou, olha, na época a Rússia falando, né, eu alertei, Reino Unido, França, Estados Unidos, condenem isso, porque isso está violando o Acordo de Genebra do princípio da inviolabilidade da representação diplomática. E ele até falou, olha, quando é contra missões ou representantes do Ocidente, todo o Ocidente se mobiliza. Agora que é Israel violando a representação diplomática dos iranianos na Síria, ou seja, 2 vezes, ninguém se posiciona. E aí colocou que a resposta do Irã foi uma coisa natural. Mas entendam que o equilíbrio de forças entre Israel e Rússia nunca vai sair muito disso, tá? Como vocês podem perceber, Israel critica as ações russas, mas não dá aquele apoio militar e financeiro à Ucrânia. A mesma coisa a Rússia, que critica Israel, mas eu duvido muito que vá dar um apoio militar financeiro mais importante para os iranianos. Não faz isso nem quando a Síria, de Bashar al-Assad, que é muito mais aliada dos russos, é atacada. Quanto mais em relação aos iranianos, ainda mais no momento de guerra. Mas fez uma fala bem forte contra os países ocidentais. Ou seja, a ONU, na prática, não aprovou nenhuma resolução e mostrou que existe um grave racha, né, de posicionamentos dos países da organização. Além disso, a gente teve também uma reunião do próprio gabinete de guerra, segundo o Channel 12, que é uma das principais mídias, né, israelenses.
Uma reunião, galera, de mais ou menos 3 horas de duração, que, segundo o que foi relatado pelos participantes da reunião, ficou definido que sim, Israel vai fazer uma retaliação, vai ferir os iranianos, mas tentando não provocar uma escalada regional. Por quê? Como eu falei para vocês, o ataque iraniano não provocou tantas baixas para gerar uma comoção internacional em torno de um ataque contra os iranianos, pelo menos não mais forte. Inclusive, né, Estados Unidos, União Europeia, etc., tentam meio que apaziguar a situação, tá? Israel, mais uma vez, se posicionou colocando, olha, no passado, os judeus também foram oprimidos, só que dessa vez existe um Estado de Israel que vai impedir que isso aconteça de maneira mais contundente. E aí a gente teve, por exemplo, né, Israel anunciando que o grande ideal deles seria uma espécie de ação coordenada com aliados regionais contra o Irã. Só que é o que eu falei, se é uma ação coordenada, se é uma ação isolada, Israel até poderia comprar briga sozinho, o povo atacar, beleza, posições militares, enfim, território iraniano. Se é uma ação coordenada, não vejo uma vontade política e geopolítica dos americanos, ou da União Europeia, ou dos membros da OTAN, de atacar o Irã. E aí a gente teve, inclusive, o próprio Naftali Bennett, que é já foi, inclusive, primeiro-ministro, né, de Israel, e faz parte hoje do governo, né, da equipe parlamentar ali de Israel, garantindo, galera, que ao longo do tempo, inclusive enquanto ele era primeiro-ministro, Israel adotou uma postura errada, porque sempre atacou os tentáculos, ou seja, não atacando o cérebro, a cabeça do povo, colocando que a cabeça do povo é o Irã, mas que lidera o chamado eixo da resistência, com os Houthis, com o Hezbollah, com o Hamas, a Jihad Islâmica, dentre outros, para acabar com o Estado de Israel. Ou seja, aparentemente a resposta virá. O Wall Street Journal coloca que fontes israelenses que falam pode ser, inclusive hoje, tá? Esse ataque, hoje, mais à noite, hoje, 8h30 ou 20h30, horário de Israel, a gente vai ter um pronunciamento do Benjamin Netanyahu na base militar que foi não destruída, né, mas foi afetada pela ofensiva iraniana, e algum tipo de notícia mais forte em relação a como será essa retaliação vai acontecer. Mas que Israel vai retaliar, pelo menos nas palavras de Israel, vai. Como? Quando? Se agora? Muito próximo? Aparentemente no futuro próximo. Como? Penso eu que não muito forte, porque aí geraria um ciclo vicioso, né? Israel responde Irã, o Irã responde Israel, que responde o Irã, guerra regional que não interessa, pelo menos não as principais potências nesse momento. Outro ponto, pessoal, que despertou muita curiosidade, eu leio o comentário de vocês, tá? Fala assim, professor, você comentou que a Jordânia e que a Arábia Saudita, principalmente, né, auxiliaram na defesa de Israel. Na minha concepção, eu tinha que os judeus, os hebreus, o Estado de Israel era extremamente isolado e precisava da coordenação, precisava de apoio dos países ocidentais para conseguir se defender. E eu diria que mais ou menos, né? Quando a gente pega o caso dos dois principais apoiadores, que foram, além do Ocidente, né, além da França, Reino Unido, Estados Unidos e próprio Israel, que foi a Jordânia e a Arábia Saudita, eu acho que são motivos um pouco diferentes, tá? A Jordânia, inclusive, fez um pronunciamento público sobre isso, falando que não vai deixar, aliás, ligando até para os Estados Unidos, que não vai deixar que a Jordânia se transforme num campo de batalha. Porque se a gente olhar do ponto de vista geográfico, a gente tem o Irã de um lado e Israel do outro. No meio do caminho, existem países, existem territórios. Quando você tem mísseis, foguetes, equipamentos, enfim, sendo disparados, é óbvio que isso pode afetar quem está no meio do caminho. Então, a Jordânia, segundo as suas declarações, não é que ela foi defender o Estado de Israel. Na verdade, o que eles estavam fazendo era impedindo que alguns equipamentos fossem derrubados na Jordânia. Então eles abateram, mas porque estava usando o seu espaço aéreo. Inclusive alegando que se Israel fizesse um ataque contra o Irã que passasse pela Jordânia, a resposta seria exatamente a mesma. Agora, no caso da Arábia Saudita é um pouco diferente, tá? A Arábia Saudita, a gente tem que lembrar que é um país que mudou muito a sua diplomacia nos últimos 5 anos, pelo menos. Eu diria que até um pouco mais, tá? Investindo não só na exploração de petróleo, mas também no setor de turismo, no setor terciário, setor de serviços. Tá fazendo, né, The Line, aquela cidade horizontal gigantesca. Tá investindo, por exemplo, no seu sport washing, nas suas equipes ali com o Al Nassr, Al Ahly, confesso que, apesar de ser muito corintiano e amar futebol, não acompanho muito o Sauditão, tá? Mas com jogadores como o Cristiano Ronaldo, Romarinho, esse aí
sim, é craque, enfim, Neymar, né? Cara, vários jogadores sendo contratados por quê? Porque eles querem ter uma liga saudita competitiva? Porque eles vão concorrer com o Real Madrid? Claro que não. Porque eles querem que as atenções sejam voltadas para ele e se passe a ver a Arábia Saudita não como um país que tem uma monarquia ditatorial, que persegue minorias, desrespeito contra as mulheres, e sim como um país mais aberto ao público, com um país que aceita receber. O Catar, mais ou menos essa ideia também, recebendo a Copa do Mundo, entende? Eu confesso, galera, que, por exemplo, eu, pra quem não sabe, sou fãzaço de Dragon Ball. Pô, a Arábia Saudita anunciou que ia fazer um mega parque de Dragon Ball na Arábia Saudita. Como que eu não vou lá, né? Tô brincando, tá? Vou pensar ainda. Mas eu confesso que gerou uma certa tentação, entende? Por quê, galera? Porque tudo isso é uma maneira de tentar limpar a imagem. E a Arábia Saudita, ela vinha se aproximando do Ocidente, inclusive coordenando até mesmo uma aproximação com Israel, com algumas promessas, com os Estados Unidos sendo mediador. É que desde que teve o ataque do Hamas e a resposta de Israel, a Arábia Saudita meio que rompeu relações em defesa da causa palestina. Mas uma coisa é a maneira como os árabes veem os palestinos. Muitos deles, né, como um grupo oprimido por Israel e tal. Outra coisa é o Irã, que é uma mega potência, inclusive considerada como imperialista, e rival do ponto de vista diplomático por grande parte dos sauditas. A própria guerra civil do Iêmen é uma guerra por procuração, em que o Hadi é apoiado, né, pelos sauditas e os Houthis são mais apoiados pelos iranianos. Então, quando a Arábia Saudita ela faz essa defesa, penso eu que é uma tentativa de consolidação e um distanciamento frente aos persas, aos iranianos, e uma tentativa de aproximação com o Ocidente, não penso que é com Israel, tá? As relações não são ótimas, não. Mas uma tentativa de aproximação com o Ocidente, ou pelo menos mostrar que o Irã é uma coisa, a Arábia Saudita é outra completamente diferente. Tanto do ponto de vista religioso, os xiitas e os sunitas, quanto do ponto de vista diplomático. Para quem não acompanha muito, e não é uma crítica, né, é uma constatação assim, às vezes fica difícil entender como que funcionam cada um dos grupos, tal. Por exemplo, uma das perguntas que eu recebi no meu Instagram, galera, me sigam lá, fala assim, professor, mas como que os sunitas, por exemplo, eles vão se... Ah, não, foi na live, inclusive, né? Como que os sunitas, eles vão se comportar frente a esse ataque? Eu falei, sunitas? Quais sunitas? Porque existem sunitas que são mais moderados, que são aliados de Israel. É que nem eu, como que os cristãos vão se comportar? Depende, qual cristão? Do Brasil, da Rússia, dos Estados Unidos? Entende? É muito difícil, não tem uma convergência, não é os sunitas, os xiitas. Existem vários grupos, cada um com seu próprio pensamento. Outra notícia, pessoal, que mexeu bastante está ligada às declarações do Zelensky, que se mostrou um pouco incomodado. Não em relação a Israel, ele até anunciou que a Ucrânia apoia a causa israelense e defende, né, o direito de autodefesa, tal, segundo eles ali, de Israel. Mas ficou incomodado, e não só o Zelensky, mas a própria mídia ucraniana, influenciadores ucranianos. Por quê? Porque quando Israel foi atacado, a gente percebeu uma coalizão militar com a participação de Reino Unido, Estados Unidos, França, Israel mesmo e até mesmo Jordânia, Arábia Saudita, como eu falei para vocês, para defender os ataques aéreos do Irã. Só que daí, segundo Zelensky, quando a gente percebe que existe ataque aéreo contra a Ucrânia, a Polônia não pode ajudar, porque isso seria ferir a Rússia. Ou então a OTAN não pode colocar equipamentos, mandar equipamento de defesa aérea, porque isso seria ferir a Rússia. E aí colocou, por que esses países não se preocuparam em defender os iranianos? Não é ferir os iranianos? Não deixar eles atacarem Israel? Galera, de novo, tá? Eu acho que foi uma comparação, porque o Zelensky está tentando defender o lado dele. Mas acho que vocês percebem o quão diferente é você se defender do Irã e você defender da Rússia, né? A gente está falando de conflitos de proporções completamente diferentes e geopoliticamente, diplomaticamente e militarmente completamente distintos. Mas eu diria que talvez uma boa notícia para o Zelensky é que, por conta de Israel, o pacote que estava paralisado, tanto de ajuda a Israel como a Ucrânia, ele pode começar a se movimentar. Mais ou menos uns 15 bilhões de dólares para a Ucrânia, aliás, para Israel, e pouco mais de 60 bilhões para os ucranianos. A grande questão é que existem várias vertentes. Tem parte dos congressistas que querem colocar os dois pacotes juntos para aprovação. Tem parte dos congressistas que querem votar separado o pacote para Israel e outro pacote para a Ucrânia, e tem parte dos congressistas que só querem votar o pacote para Israel. Então, não sei se mesmo essa mobilização causada, né, pela resposta ou pelo ataque iraniano vai fazer com que a Ucrânia tenha mais um pacote aprovado. Mas pelo menos o tema voltou para debate. E lembrando que a Ucrânia precisa demais do pacote de ajuda dos Estados Unidos. Enquanto isso, em relação à questão palestina de fato, a gente teve também algumas novidades.
É claro que Israel agora, com o seu gabinete de crise, gabinete de guerra, está muito mais preocupado com uma retaliação em relação ao Irã do que exatamente com o Hamas, né? Porque convenhamos que é uma coisa um pouco mais controlada, vamos colocar assim. E talvez o grande ponto que vem pressionando Israel é a operação em Rafah, um território ao sul de Gaza, em que Israel, quando começou sua ofensiva na faixa de Gaza, foi colocando todos os civis e os membros do Hamas também em direção ao sul. A gente tem hoje eles quase enclausurados de 1,3 a 1,5 milhão de pessoas, e Israel alega que quer fazer uma operação militar ali, porque ainda restam 4 batalhões. Há uma pressão gigantesca da comunidade internacional, além de deixar chegar ajuda humanitária para que não tenha essa operação em Rafah, porque uma operação militar no mar enclausurada com tantos civis refugiados, é óbvio que as perdas humanas devem ser muito significativas, tá? Aparentemente, Israel vai adiar essa operação em Rafah porque está mais preocupada com a questão iraniana. E também, na semana passada, apesar da mediação do Egito, a gente não teve um acordo entre Hamas e Israel para um cessar-fogo e troca de prisioneiros. Segundo as informações da mídia americana, é porque o Hamas exige uma documentação por escrito que Israel vai tirar suas tropas depois da troca de reféns. Ou seja, na prática, acho que o cessar-fogo não vai acontecer. E também, galera, agora para finalizar mais da política americana, o Trump, nesse momento, vai passar, né, nessas semanas agora, nesses dias aí, pelo primeiro processo de votação que pode levar ele para prisão. Eu diria que é o caso menos impactante, mas que, né, de novo, gera algumas repercussões, inclusive políticas. Ele está sendo investigado, dentre outras questões, pela questão de supostamente ter colaborado para a invasão no Capitólio, pela questão de ter roubado documentos oficiais da Casa Branca, eu acho que esse é bem tenso, na sua mansão na Flórida. O pior de todos, que é supostamente ter incentivado, tem alguns áudios, tá? Partidários ali na Geórgia, republicanos, a mudarem os votos para que ele vencesse na Geórgia, que é um swing state, e naquela época estava dando mais democrata do que republicano, ou seja, ele pediu para ter uma interferência na contabilização dos votos, segundo os áudios, e o que é menos impactante, diria eu, pelo menos na parte jurídica da coisa, que é o caso da atriz de filmes adultos, Stormy Daniels. O Trump supostamente teve relações extraconjugais com a Stormy Daniels lá em 2006. Em 2016, na sua campanha eleitoral, ele pagou uma quantia acima de $100 mil para comprar o silêncio da Stormy Daniels. Professor, é verdade isso? O Trump aparentemente alega que sim, só que ele foi coagido a fazer isso, né? Porque ele não, segundo ele, não teve relação extraconjugal, só que ela falava que pressionaria e falaria para a mídia que teve só para manchar a imagem do Trump. O que é verdade que não é, galera. Confesso, tá? Que foge da minha alçada de choquei da geopolítica, tá? Não faz parte da minha alçada debater essas coisas fofoquinhas, vamos colocar assim. O fato é a repercussão, né? Aparentemente esse gasto ele foi feito sim, ou por coerção, ou de fato porque ele queria comprar o silêncio, e ela denunciou isso. Professor, mas é errado fazer isso? Então, errado, não, da parte moral e ética acredito que sim, né? Caso tenha tido a relação extraconjugal. Mas da parte jurídica não. Só que o Trump declarou como um gasto de campanha associado a gastos em relação a advogado, e não que ele comprou o silêncio de uma atriz de filmes adultos. Então, por isso, e por conta também de uma conspiração, porque isso pode ter alterado o resultado das eleições, visto que os republicanos geralmente são mais de direita, mais moralistas no sentido, né, de defesa da família, tal, essas coisas, isso pode ter feito com que os republicanos falaram, pô, o Trump é o cara que me representa. Só que se soubessem que ele teria, sei lá, traído a sua esposa, votariam ou teriam votado nulo. Então pode ter alterado o resultado das eleições. Se sim ou não, vamos ver o que vai ser desse primeiro caso, que creio eu é o mais fraco de todos, tá? Quando chegar no julgamento da Geórgia, eu acho que aí sim o bicho vai pegar. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.